Pode soltar. Vai. Mas, senhor, irmãos, sejam todos bem-vindos na nossa live aqui do nosso culto. Vai chamando todo mundo aí para assistir. Já passaram das 8 horas. E nós vamos estar dando início daqui a pouquinho aqui na nossa live. Amém? Avisa todo mundo hoje que nós vamos fazer pelo Face e depois nós vamos postar o vídeo lá no YouTube também. Tá bom, irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus. Vai postando seus comentários aí pra gente ir saudando vocês até que todo mundo chegue e vai se conectando aí. Tudo certo aí, tudo? Certo. Já entrou uma pessoa, mas não sei quem que é. Amém? Tira a lista da porta. Tira assim. Vai avisando aí, pessoal, que nós estamos entrando aí na nossa live pra gente compartilhar uma palavra de Deus nessa noite em nome de Jesus. Vou deixar o tererê, né? Vai te pegar, né? Eu tô acompanhado aqui, ó, tomando um tererezinho do Marcelo aqui. Aí, André, ó, Geiso, ó, negão, ó, tá bom, hein? Tomando um tereré aqui, que o pessoal ia entrando. E aí a gente já começa. Ô, Léo, Pai Senhor, Léo. Vem aqui, Léo, vem aqui dar uma Pai Senhor. Vem aqui saudar o pessoal. Vem de boneco mesmo, vem de boneco tá melhor. Vem, uma saudação aí pra turma. Paz, galera. Aqui começando mais uma Ai, vai chegar mais pra cá. live. O senhor me incluiu nessa agora. Tá aqui. Cadê? A Nayara Benção, e o galera. Leandro tá assistindo. Pai Senhor, Nayara, Leandro. Deus abençoe aí. Eliel, Maria. Oi, Maria. Pai do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Que horas são aí? 8h10 já? Falta 2 minutos. Vai chamando o pessoal aí. 8h10 a gente já inicia. Nós atrasamos um pouquinho aqui para começar. Mas já estamos aqui esperando para a gente iniciar. Quer dar uma saudação com o Caleb aqui? Dá só o Caleb. Fazer o Caleb aqui para dar uma saudação para os irmãos. André, com o Diogo. Dá paz do Senhor lá, ó, para André, com o Diogo, para Milena. Fala oi pro sogro. Olha lá, ó. Pai Senhor, Milena. Tudo bem, Milena? Pai Senhor. Amém. Dá tchau pra turma lá. Deus abençoe. Ai. Amém. Rosângela, Pai Senhor. Deus abençoe. Paulo, Pai Senhor. Kevin tá por aí também? Pai Senhor, irmão. Deus abençoe em nome de Jesus. Kailane, tá assistindo, Kailane? Se não tiver, você vai ver. Nós vamos conversar. Começando, né? Esperar um pouquinho. Esperar mais uns minutinhos aí para os irmãos ir avisando. Vai avisando aí que nós estamos no Face. Seu cunhado. Meu cunhado, tá? Ô, cunhado. O Antônio Casabelli. Pai do Senhor. Deus Negão, abençoe Isabelle. aí, Jaqueline, as meninas, Isabelle, Negão. Negão, Miguelzinho, ô Miguelzinho. Miguelzinho gosta de ver o pastor. Geis. Geiso. Pai Senhor, irmão. Sejam todos bem-vindos aí na nossa live. Vamos chegando aí. Geice, irmã Olga, Pai do Senhor, irmã Olga. A outra Geice, é de Geice, tem duas lá na igreja. A Geice do Júnior. Júnior, um abraço. A Cailane disse que
Pai Senhor. A Kailane avisou aí, né? Pai Senhor, Kailane. Chama o Murilo também. Viu? Pode começar. Murilão. O Roupas. Rougos, Pai Senhor, Nayara. Pode começar. Amém. Bom, irmãos, vamos dar início. Quero te convidar para nós começarmos aqui o nosso culto. E nesse dia você viu lá que foi um dia histórico na nossa nação, onde o nosso presidente proclamou um jejum nacional e todos os pastores se uniram a essa causa. Então lá em casa todo mundo jejuou, até o Michael Júnior mesmo, nos colocamos para jejuar, e eu acredito que isso vai mudar muita coisa na nossa nação. Quando o povo se humilha, se volta para Deus, Deus ele atende o pedido do seu povo. E hoje foi um dia muito especial para nós. Nós fizemos um clamor lá na igreja de manhã. Nós fomos lá para fazer algumas reformas lá e levantamos um clamor pela nossa nação. E eu quero, junto com você nessa hora, levantar mais um clamor nessa noite, nesse dia de humilhação, de jejum, para que Deus venha sarar a nossa nação. Amém? Então eu queria que você pegasse na mão aí junto da pessoa que está aí na sua sala e junto com você assistindo essa live, para que nós possamos levantar esse clamor nessa noite aqui, em nome de Jesus. Amém? Meu Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, em Tua presença, nesse dia, meu Pai, histórico para a nossa nação, para a nação brasileira. Senhor, diante de tanta luta, Senhor, contra esse vírus, contra esse mal, nós como igreja, Senhor, nos unimos, ó Pai, em oração. Tua palavra diz, ó Pai, que se o Teu povo que se chama pelo Teu nome orar, se humilhar, Te buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor vai ouvir dos céus, perdoar os pecados e sarar a nossa terra. Nossa oração, Senhor, nessa noite é para que o Senhor venha sarar a nossa terra, meu Pai. Nos livra desse mal, Senhor, nos livra desse vírus, nos livra, meu Pai, de tudo isso que tem assolado, Senhor, a nossa nação, meu Pai. No nome de Jesus, ó Pai, que a Tua mão esteja estendida, Pai, sobre nós, sobre a nação brasileira. Meu Deus, no nome de Jesus, vem para curar, vem para sarar, meu Pai, o nosso povo, meu Deus. Vem, Senhor, libertando a nossa nação de todo mal, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Meu Pai, o Teu povo ora, Senhor. Eu sei que no Brasil inteiro pessoas jejuaram, Senhor, se humilhando, meu Pai. Ó, Senhor, para que o Senhor viesse sarar, para que o Senhor viesse tocar na nossa nação. Cuida do nosso povo, meu Pai. Livra o seu povo da destruição, da morte, meu Deus. Nos guarda, Senhor, debaixo da Tua mão poderosa, Senhor. No nome de Jesus, nós levantamos esse clamor nessa noite. E, meu Pai, esperamos em Ti, confiamos em Ti. E o Senhor é poderoso para livrar, Senhor, nossas vidas de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua casa. Em nome de Jesus. Quero compartilhar uma palavra contigo nessa noite, que está lá em João 16, versículo 33. Evangelho de João 16, 33. Desligar essa luz fica ruim, né, Léo? Uhum. Amém. Onde lê? João 16, 33. Eu vou falando um pouco devagar, porque talvez se eu cortar alguma coisa aí você possa pegar na continuação. Amém? Evangelho de João 16, versículo 33. Vai avisando o pessoal aí para a gente compartilhar essa palavra junto. Em nome de Jesus.
Amém? Diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos ler de novo. João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, quero falar algumas coisas com vocês sobre as aflições dessa vida. Jesus já nos havia avisado que nós teríamos aflições, que nós passaríamos por dias difíceis, por crises, por tribulações. Não somente isso, mas em Mateus, no capítulo 24, Jesus disse que nós passaríamos por doenças, epidemias, guerras, rumores de guerras, terremotos. Muitas coisas aconteceriam. E nisso está incluso as epidemias, as doenças, as pestes. E Jesus disse isso apontando para a sua vinda, para a sua volta. E ele disse que quando isso acontecesse, nós deveríamos ter a convicção de que o fim estaria próximo. Quando acontecesse as pestes, as doenças, as guerras, os rumores de guerras, os terremotos, os sinais, então era o início do fim. E isso tem acontecido, então que eu e você possamos estar convictos que a volta de Jesus se aproxima cada vez mais. E que nós devemos ter essa convicção em nós, que tudo isso que tem acontecido na nossa nação e no mundo são coisas que apontam para a volta de Jesus. Mas eu queria compartilhar pelo menos 3 coisas com você sobre as aflições dessa vida, sobre algo que as aflições produzem em nós. E a primeira coisa que a aflição produz na nossa vida é que a aflição ela pode me aproximar ou pode me afastar de Deus. A aflição, a tribulação, ela tem esse poder. Nesses dias eu tenho visto pessoas colocando a culpa de toda essa doença em Deus. A culpa de todas essas tribulações em Deus. Mas eu também tenho visto pessoas clamando a Deus para que Deus mude a situação. Então a aflição, as aflições da vida, ela pode me aproximar ou ela pode me afastar de Deus. Então isso depende muito de cada um, da atitude de cada um. Então eu posso culpar a Deus por tudo isso que tem acontecido, pela coisa ruim que vem sobre a minha vida, pelo dia mau que vem sobre a minha vida, ou eu posso fazer de Deus a minha solução. Então depende da minha atitude em relação a Deus. Então eu posso me afastar totalmente de Deus, ou eu posso me esconder debaixo das suas asas. E isso a aflição produz, a aflição traz para os nossos dias. Em Salmo 46, por exemplo, diz que Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então eu posso viver culpando a Deus por tudo de ruim que acontece do mundo, ou eu posso fazer de Deus o meu refúgio, o meu esconderijo e a minha fortaleza, onde eu vou me esconder e o mal não vai me alcançar. Salmo 121 diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então eu posso viver culpando a Deus, ou eu posso fazer
fazer dele o meu socorro, a minha ajuda, a minha fortaleza. Então a primeira coisa que acontece num tempo de angústia e de aflição é isso. Eu posso me aproximar mais de Deus ou eu posso me afastar dele totalmente. Uma segunda coisa que o tempo de aflição produz está em Romanos, no capítulo 5, no versículo 3 e 4. Romanos 5, 3 e 4, diz assim: E não somente isso, mas nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Amém? Uma segunda coisa que o tempo de aflição traz para nós é o amadurecimento da nossa vida. O texto que nós lemos em Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4, diz que as tribulações, as aflições, o tempo de angústia, o dia mau, o tempo de crise, esse tempo produz em nós experiência. E a pessoa experiente é uma pessoa madura, é uma pessoa que amadureceu. Então, uma pessoa experiente é uma pessoa que não se abala com qualquer coisa. Uma pessoa que é madura, que é experiente, não é qualquer coisinha que vai derrubar ela, porque ela passou por várias tribulações e permaneceu firme. Permaneceu inabalável nas lutas. Então isso fez com que ela se tornasse uma pessoa forte. E isso acontece, irmão, no tempo da aflição, no tempo da tribulação. Então, por mais que o tempo de crise, de angústia, de aflição seja terrível, seja ruim, mas isso está fazendo com que nós nos tornemos pessoas maduras, pessoas experientes, pessoas que vão permanecer firme, que não vai cair em qualquer lutinha, em qualquer tribulação. E não somente isso, mas quando eu me torno uma pessoa madura, uma pessoa que permanece firme nas lutas, que não cai por qualquer coisa, eu adquiro a capacidade de ajudar outras pessoas a passarem pelas tribulações também. Então, uma pessoa madura, ela consegue ajudar outras pessoas. Mas para amadurecer, para crescer, irmão, somente passando por esse tempo de tribulação e de crise. Eu li um livro que se chama Jesus, o maior psicólogo que já existiu. E um texto que me marcou nesse livro diz que se você sobrevoar sobre os montes e os vales, você vai perceber que a vegetação ela só cresce nos vales. Em cima dos montes elas não crescem, elas não evoluem. Então todo o crescimento da vegetação está nos vales. E aí ele faz uma comparação com a nossa vida, dizendo que todo crescimento está no vale, está no dia mau, está na tribulação, no dia difícil. Então esse tempo de aflições, de dificuldade, está trazendo, mesmo que com dor, um certo crescimento para nós. Porque nós estamos passando por esse tempo confiando em Deus, adquirindo experiência, paciência. E isso tudo tem feito com que nós venhamos a crescer mais. Então é exatamente no vale que nós crescemos. Amém? Agora, por incrível que pareça, no tempo de aflição, no tempo de dificuldade, eu acabo orando mais.
eu acabo buscando mais a Deus, eu acabo jejuando mais. Parece que o tempo de dificuldade na nossa vida acaba nos empurrando para a oração. Nesse tempo difícil que nós temos passado, eu tenho visto pessoas jejuarem que nunca jejuaram. Eu tenho visto pessoas tendo revelação da palavra que nunca tiveram. Eu tenho visto pessoas orando mais do que o normal. Então esse tempo de aflição, de crise, tem nos empurrado para mais perto de Deus, para a oração, para o jejum. E isso é muito bom, apesar da crise, né? Mas você quer saber se você é uma pessoa de fé? Você é uma pessoa que tem fé, que exerce a fé? É no tempo de aflição que você vai descobrir. No tempo de crise, isso vai revelar se nós somos pessoas de fé ou não. Você quer ver uma coisa? Jesus, ele andou com os discípulos, ele ensinou sobre fé, ele mostrou como funciona a fé. E chegou um determinado tempo, uma passagem que Jesus colocou os discípulos no barco e falou: ó, vocês vão sozinhos, que mais tarde eu alcanço vocês. Os discípulos entraram no barco, quando estava no meio do mar veio uma tempestade, e aí os discípulos ficaram com muito medo de morrer. De repente, quando Jesus viu que eles estavam com muito medo, Jesus foi até eles sobre as águas. Quando Jesus entra no barco, Jesus acalma a tempestade, acalma os ventos, acalma o mar. Jesus olha para eles e ó, vocês são homens de pequena fé. Vocês são homens que têm a fé pequena. E eu aprendo algumas coisas com isso, irmãos. A primeira delas é que Jesus esperava que depois de ensinar sobre fé para os discípulos, eles exercitassem a fé no meio da tempestade. Então, eu penso que Jesus queria que eles acalmassem a tempestade, que eles exercitassem a fé ali, para que pelo menos não temessem no meio da tempestade, da tribulação. Então, irmãos, eu entendo aqui que é no meio da tempestade, no meio da dificuldade, no meio da aflição que nós precisamos exercitar a fé. Que nós temos que colocar a fé em prática. Porque nós estamos nos cultos, quase todo culto, ouvindo sobre fé, falando sobre fé. E chega nesse tempo de dificuldade, esse é o tempo para exercitar aquilo que nós aprendemos. Então Jesus esperava que os discípulos, no meio da tempestade, da tribulação, pelo menos não ficassem com medo. Mas eu creio que Jesus queria mais dele, porque Jesus já tinha multiplicado pães, já tinha feito muitas coisas ali. Então eu creio, irmão, que nesse tempo de aflição, de crise, Jesus espera que nós exercitemos a nossa fé. Ou pelo menos que nós não tenhamos medo. Porque nós estamos o tempo todo ouvindo sobre fé, aprendendo sobre fé. Esse é um tempo, irmãos, que agora nós temos a oportunidade de exercer a fé que nós aprendemos de Jesus. Amém? E a terceira coisa, irmãos, que esse tempo de aflição nos ensina é que no tempo de aflição ele revela o nosso fundamento, ele revela o nosso alicerce. Em Mateus capítulo 7, no versículo 24, fala da parábola do alicerce, dos dois alicerces. Do homem que edificou a sua casa na rocha e do homem que edificou a sua casa na areia. Agora, preste bem atenção. Você conhece essa passagem, eu não vou ler. Mas está lá em Mateus 7, versículo 24, se você quiser conferir lá. Mas note bem que a casa só foi provado o alicerce da casa quando veio a tempestade, o vento e as águas bateram naquela casa.
quando veio as chuvas, as águas, os ventos bateram naquela casa, foi revelado o alicerce que elas estavam firmadas. A casa na areia caiu, mas a casa na rocha permaneceu firme. E eu entendo, irmãos, que exatamente no tempo de aflição, no tempo do dia mau, no tempo de tribulação, que o meu alicerce e o seu alicerce vai ser revelado. Então, quando vem uma crise sobre a nossa vida, quando vem a tribulação sobre a nossa vida, quando vem o dia mau, quando vem o vento, quando vem as águas, a tempestade vem sobre nós, nosso alicerce vai ser provado. E se o nosso alicerce, o nosso fundamento estiver na rocha, nós vamos permanecer. Mas se o nosso alicerce, nosso fundamento não estiver bem fundamentado e firmado, nós vamos cair. Não vai ter jeito. Mas é no momento da dificuldade que isso vai ser revelado. E agora eu quero dizer para você, como é que está o seu alicerce? Pergunta aí pro seu irmão aí. Como é que está o seu alicerce? Quem está junto com você na sala? Onde você está firmado? Porque, irmãos, eu quero dizer para você que se o teu alicerce está em Cristo, que é a rocha eterna, a pedra fundamental, o Todo-Poderoso, irmão, não vai ser doença que vai te derrubar, não vai ser crise que vai te derrubar, não vai ser o dia mau, nem tribulação, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir o que for, mas se você estiver fundamentado na rocha poderosa que é Cristo, sua casa vai permanecer em pé, sua família vai permanecer firme, não vai ser abalada, porque você está alicerçado em Cristo e na sua palavra. Então nós não precisamos temer se o nosso alicerce está bem firmado, fundamentado. Que as aflições vão vir, que o tempo ruim vai vir, que a crise já chegou. Mas o que vai mostrar se eu vou permanecer, passar pela crise bem, ou se eu vou passar pela crise de um jeito ruim, porque passar pela crise todos nós vamos passar, e vai depender do meu fundamento e do seu. Então, se eu estou firmado em Jesus, que é a rocha eterna, eu não preciso temer nada. Vai vir vento, tribulação, crise, doença, o que for. Mas eu vou permanecer firme. Amém? Mas é no tempo de tribulação que isso é revelado. Então, irmãos, nós precisamos nos fundamentar em Jesus e na sua palavra. E aí sim, nós vamos todos passar pela crise e vamos permanecer firme em Deus. Amém? Então essas são as 3 coisas que eu listei nessa noite que o tempo de aflição pode causar em nós. Ele pode me aproximar de Deus ou me afastar dele totalmente. Ele produz em mim uma experiência, um amadurecimento e ele revela o meu fundamento. E agora eu quero deixar para você 3 conselhos para você passar pela crise de uma maneira melhor. E isso aqui vai te ajudar a superar e a passar pela crise. Primeiro conselho é ter amigos. Um conselho que parece ser muito simples, mas que faz toda a diferença. Primeiro conselho para você superar a crise: tenha amigos. Cultive amizades profundas, amizades verdadeiras. Você lembra de quando Jesus estava no Getsemane? Jesus estava passando o pior dia da vida dele. Deus já o havia revelado. Já havia revelado tudo que ele tinha que passar. O cálice que ele ia precisar tomar. As dificuldades que ele ia precisar enfrentar. E ele estava angustiado. Ele estava sofrendo tanto que ele chegou a suar gotas de sangue. E aí o que ele fez? Ele foi orar no Getsemane, ali naquele lugar, e chamou 3 amigos chegados. Pedro, Tiago e João. Jesus disse para ele: vamos orar comigo, porque eu estou angustiado, a minha alma está angustiada até a morte. Orem comigo, repartam esse peso comigo. Então, irmão,
na hora da angústia, na hora da tribulação, ter um amigo para você ligar para ele e falar: ora por mim, reparte esse peso comigo, ora comigo, conversa comigo, fica perto de mim, para mim não ficar depressivo, para mim não se afundar em angústia. Olha, eu estou querendo fazer tanta coisa errada, mas me ajuda, eu quero fazer aquilo que é de Deus. Nessas horas, irmãos, os amigos fazem diferença. Os amigos fazem uma grande diferença. Porque eu conheço muitas pessoas que não têm um amigo para contar na hora da depressão, na hora daquela angústia terrível. E elas acabam se suicidando, tirando a própria vida, porque não tinha um amigo ali para ir lá orar com ele, para dar um conselho para ele. Então, amigos, irmãos, vai fazer diferença na hora da angústia, na hora do dia mal. Você ter alguém para você ligar e desabafar vai te ajudar a repartir esse peso, ainda mais nessa crise. Agora, uma outra mensagem lá em 2 Reis, tinha uma viúva lá que o profeta Eliseu encontrou com ela e ela estava a ponto ali de não tinha mais nada em casa, já estava a ponto de passar fome. E Eliseu chegou ali e ela tinha só um pouquinho de azeite numa botija. E Eliseu disse para ela assim: vá até as suas vizinhas e empreste vasilha, porque o Senhor vai multiplicar o azeite e você vai encher todas essas vasilhas e você vai vender e vai viver disso. E aquela viúva saiu e emprestou as vasilhas, muitas vasilhas, e aquilo foi enchendo de azeite. Quando acabou a última vasilha, o azeite também parou. E eu aprendo algumas coisas aqui, irmãos. A primeira delas é que quanto mais amigos eu tiver, maior vai ser o meu milagre. Porque quando Deus fazer o milagre da minha vida, eu vou repartir. Quando eu reparto, Deus multiplica sobre mim. Agora, se você tiver um amigo chegado e ele viveu um milagre lá, ele vai repartir o milagre com você e Deus vai multiplicar também. Então eu aprendo que quanto mais amigo você tem, maior é o milagre que Deus faz. Porque Deus faz na sua vida e faz na deles também. E se Deus fizer na deles, vai fazer na tua também. Agora eu aprendo uma outra coisa. Já pensou se aquela viúva fosse brigado com todas as vizinhas? Ela não ia conseguir emprestar vasilha de ninguém. E a única vasilha que ela ia ter cheia de azeite era dela. Eu conheço muita gente assim, irmão. Briga com todos os vizinhos. Briga com a família inteira. Não tem um amigo. Porque é arrogante, porque não tem humildade, não sabe ouvir os outros, não sabe se relacionar e acha que não precisa de ninguém. Mas no dia de angústia você vai precisar de gente. Em Eclesiastes diz assim que é melhor ser dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Agora tem gente que acha que pode viver sozinho, sem ninguém. No dia que você cair, não vai ter ninguém para te levantar. Então, irmãos, primeiro conselho para você passar pela crise: tenha amizades verdadeiras. Cultive. Ter amigos, irmão, não é fácil, não é simples. Você precisa cultivar isso. Você precisa andar junto com as pessoas. Você precisa se comunicar e estar perto delas. E se você cultivar essas amizades, no dia da crise, eles vão te ajudar. E você vai ajudar eles também. E nós vamos passar mais leve por essa crise. Com certeza, em nome de Jesus. O segundo conselho que eu quero te dar: desligue a TV e abra a palavra. Vou repetir. O segundo conselho que eu quero te dar para você superar a crise: desligue um pouco a TV e abra a palavra. Sabe por quê, irmãos? A TV ela só fala de morte, só fala de desgraça. Sabe por quê? Dá audiência. Você fica preso naquela notícia. Aí você fica vendo, na Itália morreu 1000, não sei quanto, morreu 1000, não sei quanto, e morte, acidente. Aí você fica olhando aqui e fala: nossa, vai morrer todo mundo aqui no Brasil também. Mas eu quero dizer para você que a TV fala de morte, fala de desgraça, fala de destruição. Mas a palavra fala de vida, e vida com abundância. A palavra fala de esperança.
a palavra fala de milagre. Então, irmãos, nós precisamos tirar os nossos olhos daquilo que nos influencia para o mal e começar a colocar os nossos olhos daquilo que nos dá esperança. A própria palavra diz que quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então não fica olhando para a desgraça da televisão do mundo. Irmãos, Deus pode mudar a situação do nosso país. Eu não sei se em outros países eles decretaram jejum nacional, mas nós decretamos, irmãos, e nós cremos que quando o povo se humilha, quando o povo se volta para Deus, Deus sara a terra, irmãos. Então nós estamos crendo que o destino do Brasil vai ser diferente por causa da palavra. Então tira os seus olhos da TV um pouco e comece a colocar os seus olhos nas promessas de Deus. E nós vamos ter mais esperança. Eu quero ler com você pelo menos uma. Salmo 121. Enquanto você abre aí, eu vou tomar um tereré. Salmo 121. Vai, irmão. Tá chiladinho. Marcelão que preparou para nós aqui. Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará do mal. Ele guardará a sua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Irmãos, quantas promessas num salmo só. Quando o texto fala que o Senhor não tosquenejará, é cochilar. Mas depois você já tinha... Voltou. Oh, botou? Certinho. Vamos lá, irmão. Eu estava lendo o Salmo 121, né? E continuando então. Quando o Salmo diz que eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel, essa palavra tosquenejará é cochilar. Então Deus não cochila e nem dorme, só para cuidar de você. E nós estamos com medo, porque estamos assistindo jornal falando que vai matar todo mundo. Esquecemos que nós temos um guarda, o guarda de Israel, que nem cochilar, ele não cochila. Quanto mais dormir. É esse que tem cuidado de mim e de você. É esse que tem cuidado de nós. Então quando nós nos voltamos para a palavra, nós voltamos a ter esperança. Nós voltamos a ter confiança. Porque nós entendemos que nós temos um guarda da casa, está na porta do nosso trabalho, nos guardando. E é esse guarda que não cochila e não dorme. Está cuidando de você e de mim. Amém? Agora eu quero frisar o versículo 7 e 8, para que você tome posse dessa promessa na tua vida. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Aonde você for, o Senhor vai estar te guardando. Vai te guardar de todo mal, de toda doença, de todo vírus. Você tem um guarda que está cuidando de você, em nome de Jesus. Amém? Então o terceiro conselho, o primeiro conselho é tenha amigos, o terceiro, desliga a TV e abra a palavra, e o último dessa noite, lembre-se de que você não é daqui. Irmãos, nós estamos aqui nessa terra de passagem. O nosso destino é o céu. Nosso destino é a eternidade. Nós estamos de passagem aqui. Mas às vezes a gente começa a dar valor demais para tudo que tem aqui na terra e firmar o pé demais aqui. E nós esquecemos que nós devemos andar nessa terra como peregrinos.
Irmãos, Jesus disse assim: eu vou, mas eu vou preparar morada para vocês. Irmãos, ele já foi e a morada já está preparada. Nós estamos apenas esperando o tempo de entrar nessa morada, de entrar nessa casa, nesse lugar que ele preparou para nós. Então nós temos, irmãos, que nos lembrar disso, que nós estamos aqui de passagem, é só passageiro. E nós estamos com medo de tudo que está acontecendo aqui. Irmãos, o nosso lugar não é aqui. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós temos um lugar que foi preparado. Jesus foi preparar esse lugar para nós. Já está preparado. Apenas esperando os tempos se cumprirem, os sinais se cumprirem, para que nós possamos entrar nesse lugar que é eterno, não é passageiro. O apóstolo Paulo disse assim que as tribulações, as aflições dessa vida não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós, que é a ressurreição, que é o arrebatamento, que há a transformação do nosso corpo, irmãos. Não se compara, as tribulações não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Irmãos, nós não somos daqui. Nós não somos dessa terra, nós não somos desse lugar. O nosso lugar é num lugar eterno. E por isso que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Quando nós fizemos isso, a porta, o véu foi aberto para nós. E nós aguardamos ansiosamente para que isso aconteça. Nós temos um lugar que aguarda por nós, que é um novo céu, uma nova terra, uma nova morada, um novo lugar, onde não tem morte, não tem choro, não tem doença, não tem sofrimento, não tem nada que tem nessa terra, mas é tudo novo. Esse lugar é o céu, Apocalipse fala isso, que existem novos céus e nova terra esperando por nós. Então, irmão, viva por algo que é eterno. Mantenha o seu pensamento nas coisas que são do alto, nas coisas que não são visíveis, mas que são eternas. Porque as coisas que são visíveis, elas são passageiras, mas aquilo que não se vê é eterno. Então viva para alcançar esse novo céu, essa nova terra, essa morada que Jesus veio preparar. Tire um pouco a sua mente dessa terra e mantenha o seu pensamento naquilo que é do céu, naquilo que é eterno. Se desapegue, irmão. Esse corpo vai passar, esse mundo vai passar, mas aquilo que é eterno nunca vai acabar, nunca vai acabar, nunca vai passar. Amém? Então, irmãos, se nós temos medo de morrer, ou de ficar doente, ou de passar por tribulações, é porque nós não conhecemos o que nos espera na eternidade. Então, por que temos que viver com medo de morrer, de ter doença? Irmãos, o apóstolo Paulo falou, se nós morrermos agora, nós vamos nos encontrar com Cristo. E isso é muito melhor do que viver nessa terra. Então, meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite, para nós encerrarmos, troque o fardo do medo pelo fardo do descanso. Porque você tem um guarda cuidando de você aqui na terra. E se esse guarda, que é o Deus Todo-Poderoso, ele determinar que você vai viver, nenhuma doença vai te matar. Agora, irmãos, se for o nosso tempo de estarmos com Ele, de estarmos com Cristo, por que temos que temer? Se lá é muito melhor do que aqui. Então Satanás coloca esse fardo de medo em nós. Mas nessa noite nós vamos trocar o nosso fardo. Entregar o fardo da ansiedade, da preocupação, do medo. E nós vamos tomar o fardo dele sobre nós, o fardo do descanso, da entrega, do cuidado e da confiança que nós temos um guarda cuidando de nós. E se ele não cuidar de nós, nós vamos perecer mesmo. Mas se esse guarda que nem cochila, nem dorme, ele determinar que nós vamos viver, não existe doença nem mal que vai chegar na minha casa e na sua casa. Amém?
Então, quero deixar essa mensagem para o teu coração, nessa noite, esses 3 conselhos para você passar por essa crise. O primeiro é: tenha amizades, tenha amigo para repartir esse fardo na hora da crise, no dia da crise. O segundo é: desligue um pouco a TV e abra mais a palavra e as suas promessas. E o terceiro é: lembre-se sempre, nós não somos daqui. Você não foi feito para ficar nessa terra. Nós estamos aqui só de passagem. E os sinais estão se cumprindo. Tudo que Jesus falou está se cumprindo. Isso significa que a volta dele está próxima. Então que eu e você possamos viver para que nós possamos nos encontrar com ele no tempo determinado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que essa palavra fique no teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos que nos assistiram, o pessoal que esteve aqui conosco. Amém, irmãos, meus irmãos? Paz do Senhor, Deus abençoe em nome de Jesus.